Deixar sua Bíblia aberta e nós vamos orar ao Senhor para iniciarmos este tema tão interessante, tão importante nos dias que estamos vivendo. A Bíblia, a palavra de Deus, ela é a notícia mais atual, da mesma forma que é o livro mais antigo do mundo, ela é a mais atual nos dias de hoje. Altíssimo e Santo Deus de poder, nós só queremos te amar cada dia mais e mais, queremos tocar teu coração, ó Pai. Enche este lugar com tua glória, com a tua presença, as nossas vidas, ó Pai, nós dependemos de ti, sem ti não somos nada, sem ti nada podemos fazer. Senhor, revivifica a tua palavra, que cada vida possa realmente ser tocada por uma palavra rema, pessoal, específica e diretiva. Só o teu Espírito, Senhor, pode falar coletivamente e individualmente. Tu sabes de mim mesmo, não tenho nada a ofertar, nada a falar, mas eu clamo agora pela dependência do teu Santo Espírito. Fala conosco nesta hora, Senhor, que cada um venha receber esta palavra como um renovo, e ela possa ser viva e eficaz em cada vida e em cada coração. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, as nossas falhas, nossas fraquezas. Clamamos, ó Pai, pelo perdão dos nossos pecados, pelo refrigério, renovo do Senhor. Manifesta a tua glória, teu poder, e fala em cada vida e em cada coração, no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Nínive ou Tarsis. Todos nós conhecemos a história de Jonas, todos nós sabemos, muitas vezes até, uma história contada em escola bíblica dominical, né, para as crianças sabem qual foi o profeta que foi vomitado pelo peixe, pelo grande peixe, né, até a criança sabe. Mas o que Deus tem para nós, nos dias de hoje e diante do livro de Jonas? O que Deus tem para a tua vida? Profissional, financeira, ministerial, no teu relacionamento, na tua família, na tua casa. Nós temos que entender aquilo que Deus tem para nós e levar a palavra de Deus como uma parte profética. Você que estava nos visitando pela primeira vez nesta noite, eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o teu coração. Abra o teu coração para aquilo que Deus tem para a tua vida. Abra o teu coração para um novo de Deus na tua vida, e que realmente você possa ser tocado pelo poder da palavra de Deus. Amados, falando sobre Nínive ou Tarsis, nós temos que entender que a igreja do Senhor Jesus Cristo, a igreja hoje, ela não caminha por boas ideias. A igreja não vai caminhar por boas intenções. A igreja não vai caminhar por novidades. Mas a igreja do Senhor Jesus Cristo, e você como igreja, tem que entender que a igreja caminha por uma revelação de Deus. Nós devemos caminhar por uma revelação de Deus, uma revelação pessoal, uma revelação da palavra de Deus para nós. O Senhor quer se manifestar, quer se revelar na sua vida. A igreja nunca vai sobreviver somente de boas ideias. Ela vai viver de uma revelação, de uma visão, de uma direção. Só que nem todos têm uma revelação, mas devemos entender que a igreja caminha em cima de uma revelação. Jonas capítulo 1, vamos ler primeiro de 1 a 5. Livro de Jonas, capítulo 1, de 1 a 5. Quem encontrou, diga amém. A vocação de Jonas, a sua fuga e o seu castigo. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. Descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros, e clamava cada um ao seu Deus. Lançavam no mar as suas fazendas que estavam no navio, para aliviarem do peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, se deitou e dormia um sono profundo. Estava Jonas ali
na sua cidade. De repente, o Senhor o diz: levanta-te e vai para Nínive. E nós podemos ver que Jonas levantou sim, mas levantou para a direção oposta. Levantou para correr para Tarsis, levantou para fugir. Verso 2, Jonas se levantou, mas levantou para fugir. Eu declaro nessa noite que você vai sair deste lugar para um novo tempo de Deus na sua vida. Nós estamos entrando e ministrando a cada dia, a cada culto, um novo tempo. Esse é um novo tempo, esse é um tempo de vitória, esse é um tempo de bênção. E eu declaro nessa noite que você vai sair deste lugar para um novo tempo de Deus na tua vida e no teu ministério. Quando olhamos a história de Jonas, como pastores, como líderes, como evangelista, muitas vezes dá vontade de dar um cascudo em Jonas. Quando todos os preletores, quando todos aqueles que são servos do Senhor, quando toda a igreja está clamando: dá aos povos, Senhor, dá às cidades, dá à nação, Senhor, nós queremos um avivamento, buscamos um avivamento, nós temos interesse em que os povos se convertam, e Jonas não. Quantas pessoas que não têm interesse em que as pessoas se convertam? Quantas pessoas estão querendo um evangelho egoísta, só para si? Só para se beneficiar, só para se sanar de suas enfermidades, de suas doenças, de suas dificuldades. Quantas pessoas estão querendo o evangelho somente para si? Agora, fazendo uma análise geral, nós entendemos que sempre existem pessoas que andam na contramão de Deus. Sempre. Sempre tem aquele que é do contra. Vai, Jonas, vai para Nínive, Deus vai te levar para Nínive. Não, para Nínive eu não vou, em nome de Jesus eu não vou para lá. Jonas, Deus está te mandando para lá, vai para lá. Não, em nome de Jesus, não vou. E de repente Deus fala: então fica onde você está. Não, agora eu vou em nome de Jesus. Já viu aqueles crentes que são sempre do contra? Aquelas pessoas que são sempre do contra? Meu amado, sempre vai ter pessoas na contramão daquilo que Deus tem. Quantas pessoas querem ficar realmente numa posição de contramão? Quantas pessoas estão contra a vontade de Deus? Quantas pessoas estão contra aquilo que Deus tem? Nínive era uma cidade que existia e havia 120 mil habitantes. E Jonas na contramão de Deus. Primeiro lugar que eu quero falar nessa noite é: o melhor lugar para você estar é o centro da vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E quando nós estamos no centro da vontade de Deus, ainda que passemos provas, lutas, tribulações, angústias, perseguições, podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, porque estamos no centro da vontade de Deus. Não importa se nós vamos estar nos montes, ou se vamos estar nos desertos, se vamos estar no vale, ou se vamos estar na cova, na caverna. Quando estamos no centro da vontade de Deus, estamos no melhor lugar para as nossas vidas. Segundo lugar, a obediência. Obediência não é fazer o que é seu desejo, o que é a sua vontade, mas eu vou fazer o que é a vontade de Deus para a minha vida. Obediência, meu amado, não é cumprir ou satisfazer os seus desejos, mas fazer o que você deve fazer, porque o Senhor te conduziu a fazer. Não é fazer o que é conveniente, mas é fazer exatamente o que você deve fazer. Havia uma grande resistência de Jonas. Por quê? Porque ele sabia que o povo de Nínive era violento, eram homens maus, eram homens cheios de maldade no coração. Segundo o relato que Jonas dá no capítulo 4, vire aí um pouquinho comigo, Jonas 4, verso 1. Mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido. E disse, orou ao Senhor: ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra. Por isso me preveni fugindo para Tarsis, pois sabia que és um Deus piedoso, misericordioso, longânimo, grande em benignidade, que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Por que Jonas estava contristado assim? Porque o povo tinha recebido a palavra, o povo tinha se convertido, o povo tinha recebido aquilo que Deus tinha mandado enviar. E Jonas estava chateado, estava extremamente ressentido, porque Deus perdoou. Dá vontade de dar um cascudo em Jonas? Já pensou? Um pastor, um líder, um profeta, um evangelista, ficar chateado porque o povo se converteu?
E quantas vezes nós olhamos situações paralelas. Jonas, meus amados, ele tinha uma resistência com o povo de Nínive, porque era um povo mau. Era um povo que, na verdade, satisfazia seus próprios desejos. Mas Deus chamou Jonas para ir para aquele lugar. E o que eu quero liberar aqui nesta noite: Jonas era a única pessoa que podia pregar em Nínive, e era necessário ele ser rebelde, ele fugir para Tarsis, era necessário ele ser jogado para fora do navio, era necessário ele ser engolido por um grande peixe, para que ele pudesse chegar em Nínive através de um grande peixe. Por que era necessário? Eu vou falar no decorrer do seminário. Até sábado você vai saber por que era necessário. Cenas do próximo capítulo. Nós temos que entender, a vontade soberana de Deus, ela prevalece, mesmo diante da adversidade. Jonas tinha uma resistência de cumprir a vontade de Deus. E sempre que você sai da vontade de Deus, vai te dar prejuízo para você e para os outros. O texto que nós lemos nos diz que, em primeiro lugar, ele se levanta, não para cumprir a vontade de Deus, mas se levanta para fugir, verso 3, diante da face do Senhor, para onde? Para Tarsis. Agora veja quantas descidas Jonas teve. Em primeiro lugar, ele se levantou e desceu até Jope. Achou um navio que ia para Tarsis, pagou sua passagem. Começa aqui a gastar, começa aqui a ter prejuízos, pagou a sua passagem, ele desprendeu de dinheiro para poder ir para Tarsis, para não cumprir a vontade de Deus. Há um preço muito alto que se paga. Jonas pagou sua passagem para Tarsis. Primeiro ele desceu do local que ele estava até Jope. Segundo ele desceu, para onde? Para o navio. Depois ele desceu para o fundo do navio, para o porão do navio. Veja verso 3. Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor, e descendo, primeira descida de Jonas, para Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou sua passagem e desceu para dentro do navio, para ir ter com eles para Tarsis diante da face do Senhor. Verso 5. Então temeram os marinheiros, clamavam cada um a seu Deus, lançavam ao mar as suas riquezas, suas fazendas que estavam no navio, para aliviarem o peso do navio. Jonas, porém, terceira vez, o que ele fez? Desceu ao porão do navio. Quando se sai da vontade de Deus, é somente um declínio. Você desce, desce, desce e desce. Depois do porão do navio, Jonas sobe até a proa do navio e é lançado. Para onde ele desce? Para o fundo do mar. Das entranhas do peixe, ele desceu até o fundo do mar. Então nós temos que entender, sempre que saímos da vontade de Deus, nós vamos ocasionar prejuízos. Ele pagou, ele desprendeu de um pagamento, ele desprendeu de um grande preço para poder ir para Tarsis, que não era a vontade de Deus. E um grande prejuízo não somente para si, como também para os outros que estavam no navio. As pessoas que estavam no navio começaram a jogar as suas malas, as suas riquezas, as suas fazendas, começaram a jogar toda a bagagem. Por quê? Porque Jonas estava dentro do barco. Sempre que você está contra a vontade de Deus, isso vai trazer prejuízo para as pessoas que estão ao seu redor. Isso vai trazer prejuízo para as pessoas que estão no barco junto com você. As pessoas começaram a perder tudo, simplesmente porque Jonas estava fora da vontade de Deus. As pessoas que estavam no navio não tinham culpa, mas Jonas estava na contramão da vontade de Deus. E nós temos que entender, meu amado, que quantas pessoas estão contra a vontade de Deus. Jonas tinha mágoas no coração, Jonas tinha ressentimentos no coração contra os ninivitas. Ele não queria que os ninivitas se convertessem, não queria que os ninivitas chegassem a serem salvos, chegassem a se arrepender. E quantas vezes a igreja do Senhor Jesus Cristo tem deixado de pregar para aquele que muitas vezes ocasionou muitas mágoas, ocasionou muitas adversidades, muitas coisas. Essa história de Jonas me faz lembrar um dos livros que eu li, Refúgio Secreto, Corrie Te Bon,
Uma mulher a qual ela refugiava judeus na guerra, ela guardava judeus, ela fez um refúgio na relojoaria do seu pai, e de repente os policiais em Amsterdã descobriram, e essa mulher foi presa, sua família foi presa, seu pai, sua irmã, foram todos presos, e ela começou a sofrer num campo de concentração, ela começou a sofrer muito diante das adversidades, porque eles começaram a torturar esta mulher no campo de concentração em Amsterdã, simplesmente porque ela refugiava judeus. E diante dessa situação, por um milagre de Deus, por um erro daqueles soldados, chegou um momento em que ela foi solta, em que ela foi liberta, por engano, por erro, mas era a mão de Deus. Ela já tinha visto ali sua irmã morrer no campo de concentração, já tinha visto seu pai morrer num campo de concentração, mas em todas essas adversidades, ela nunca abandonou a sua fé, ela sempre estava com a fé firmada no Senhor. Mesmo diante de ameaças, se você não negar esse Deus, você vai morrer. Ela falou: eu prefiro morrer do que negar o meu Deus. Uma mulher que tinha uma fé firmada no Senhor, uma fé forte, uma fé restaurada, mesmo diante de adversidades. E depois de anos, já numa idade bem avançada, ela ouve o Espírito Santo de Deus falando com ela. Estava morando nos Estados Unidos, e de repente o Senhor fala para ela: corre, tem um trabalho muito especial para você. Ah, é, Senhor? Para onde o Senhor vai me enviar? Para Amsterdã, naquele local onde foi teu campo de concentração. Como, Senhor? Você tem pregado amor, você tem pregado perdão, você tem pregado arrependimento, e para que você possa realmente viver o perdão do Senhor, eu quero te enviar para Amsterdã, para o local aonde você foi machucada. E num dos livros dela, ela relata que para ela, Amsterdã era Nínive. E ela tentou por algumas vezes fugir para Tarsis. Senhor, mas o ministério aqui nos Estados Unidos está tão bonito, está crescendo, está uma bênção. É Amsterdã que eu quero. Senhor, olha quantas pessoas se salvando, olha quantas vidas vindo até a tua casa, até o teu encontro, através do meu testemunho, através de tudo. De nada me vale se você não voltar a Amsterdã. E ali ela começa a falar algumas coisas sobre o livro de Jonas, ela começa a ver algumas coisas no livro de Jonas, e de repente o Espírito Santo de Deus convence essa mulher, e ela volta a Amsterdã, ela volta para pregar o Evangelho, ela volta para falar sobre o perdão genuíno de Deus, e em lágrimas ali em Amsterdã, ela começa a narrar, ela começa a trabalhar, ela começa a dizer: olha, nesta terra maltrataram meu pai, nesta terra maltrataram minha irmã, nesta terra me maltrataram, sofri num campo de concentração aqui, perdi meu pai aqui, perdi meus amigos, minhas amigas, perdi minha irmã neste campo de concentração. Amsterdã para ela era local de tristezas, era local de dolorosas lembranças, era local de mágoa, mas era assim que Deus queria tratar. E para ela, Nínive era o local da obediência, Amsterdã era o local da obediência. Pisando na sua própria carne, pregar do amor de Deus para o povo que torturou e matou a sua família. E de repente, diante do altar numa igreja em Amsterdã, quando ela começa a falar sobre a graça, o amor, o perdão de Deus, o Espírito Santo começa a tocar na vida dela, e o Espírito Santo fala: é exatamente isso que o meu filho sofreu por você. Sendo rejeitado, sendo humilhado, sendo cuspido, ele não voltou atrás. Ele foi até o fim. E quando ela abriu a boca ali em Amsterdã, ela viu pessoas e mais pessoas vindo à frente, se arrependendo, chorando, e um amor de Deus invadiu o coração dela, e ela começou a abraçar um por um, ela começou a abraçar aquelas pessoas, ela começou a chorar com aquelas pessoas, e de repente algumas pessoas já idosas, avançadas em idade, aparece um senhor e fala: eu era um dos soldados que torturei as pessoas que estavam naquele campo de concentração. Será que tem perdão para mim? Será que o Senhor Jesus me ama? Será que Jesus me aceita?
E ela abraça aquele homem e fala: Jesus te ama e Deus tem uma obra com você. E aquele homem começa a chorar, começa a virar para ela e falar: me perdoa porque eu não conhecia esse amor. Em nome daqueles soldados, em nome daqueles exércitos que maltrataram, eu te peço perdão. E ali ela pôde entender o trabalhar de Deus, ela pôde entender a obra que Deus tinha. Não adiantava Deus enviar outra pessoa para pregar em Amsterdã, porque era ela que tinha sido decepcionada em Amsterdã, e era ela que conhecia as torturas de Amsterdã. E para Jonas era a mesma coisa. Nínive, meu amado, é o lugar que Deus nos dá. Agora Tarsis é o lugar da conveniência. É conveniente para Tarsis. Em Tarsis você vai ser bem recebido, em Tarsis você vai ser bem aceito, em Tarsis as pessoas não vão te perseguir. Nínive é o lugar da nossa vocação. Tarsis é o lugar que nós escolhemos. Nínive é um lugar do nosso desafio. Tarsis é o lugar de sucesso fácil. Não tem preço. A região de consumo. Tarsis é um local de comodidade. Mas Nínive é o centro da vontade do coração de Deus. Para onde você está indo? Na sua vida financeira, na sua vida familiar, na sua vida conjugal, na sua vida ministerial, você tem estado no lugar da conveniência ou você tem estado no lugar que Deus te chamou para estar? Você tem estado no lugar em que você escolheu ou no lugar da sua vocação? Você tem estado no lugar que é desafio para você ou num local de sucesso fácil? Para onde você está indo? Existem diferenças entre Nínive e Tarsis. Capítulo 2 de Jonas. Jonas capítulo 2. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, de dentro das entranhas do peixe, nas profundezas do mar. E disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do inferno eu gritei, e Tu ouvistes a minha voz. Olha a intercessão de Jonas. Olha com que propriedade que Jonas intercede. Porque Tu me lançastes no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as Tuas ondas e as Tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou de diante dos Teus olhos. Todavia tornarei a ver o templo da Tua santidade. As águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou, e as algas enrolaram-se na minha cabeça. Quantas pessoas não precisam estar no ventre do peixe para fazer essa oração que Jonas fez? Quantas pessoas têm se sentido no profundo abismo? Quantas pessoas têm sentido como que as algas enrolando na cabeça? Eu desci até os fundamentos dos montes, os ferrolhos da terra correram sobre mim para sempre, mas Tu livrastes a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Jonas estava fazendo ali uma oração de entrega. Jonas grita de dentro da barriga do peixe: eu estou no inferno. De dentro da barriga do peixe. Jonas estava gritando desesperado. É como se ele estivesse no inferno, no centro da terra, no inferno. E eu creio que o peixe estivesse gritando: Deus tem um inferno dentro de mim. Que era Jonas. Por quê? Fora da vontade de Deus, você vai causar indigestão para o peixe. Fora da vontade de Deus, o peixe tem indigestão, meu amado. E diante dessa posição, nós entendemos a batalha, a luta. Jonas é um homem indigesto dentro da barriga do peixe. Tem um monte de crente hoje em dia que está como Jonas, dentro da barriga do peixe, como indigesto. Meu amado, você precisa gerar ânsia no peixe, para que o Senhor possa lançar você, para que você possa ser vomitado, aonde você deve estar. Qual é o local da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Numa comparação, nós podemos entender que o grande peixe é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E sempre que a igreja tiver Jonas dentro da barriga, vai acontecer indigestão. Sempre que a igreja estiver engolindo Jonas.
É necessário o peixe lançar Jonas para fora, para pregar o evangelho, para propagar a mensagem do reino. O peixe, meu amado, sempre representa a igreja do Senhor Jesus Cristo na palavra de Deus, e Jonas sempre representa tudo aquilo que está fora da vontade de Deus. Como é ruim você ter alguma coisa na barriga indigesta. Como é ruim você comer e aquela comida não cair bem. Agora imagina um peixe com uma pessoa dentro da barriga. Jonas era indigesto. Agora, por que ele era indigesto? Porque o Senhor o tinha chamado para pregar o evangelho dele, e ele não queria pregar a palavra de Deus. Meu amado, sempre que você tem um chamado e você não quer cumprir o seu chamado, você se torna indigesto, você começa a trazer prejuízos, consequências, mas o Senhor tem uma obra para ti, e o Senhor tem como conduzir este grande peixe até o local, a posição que você deve estar, que é pregando o evangelho do reino, propagando a mensagem que transforma vidas. Já pensou o peixe? Coitado do peixe. 3 dias e 3 noites. 3 dias e 3 noites com indigestão. O peixe tinha que vomitar Jonas, tinha que lançar Jonas para fora. Por quê, meu amado? Porque o Senhor não tinha chamado Jonas para estar dentro da barriga do peixe. O Senhor tinha chamado Jonas para pregar o evangelho. O Senhor tem um chamado na sua vida. Há alguns para pregar o evangelho, outros para louvar, outros para adorar ao Senhor, outros para ouvir, para sentar, para aconselhar. Mas Deus tem um chamado na sua vida. E sempre que você não quiser cumprir o seu chamado, você começa a se tornar indigesto. E a igreja, como grande peixe, tem que lançar Jonas. Quantos Jonas não têm entendido o propósito de Deus, o plano de Deus? Quantos ministérios sem propósito? Quantos ministros, meu amado, que estão destruindo as famílias, estão destruindo o ministério, estão destruindo a pessoa, destruindo até os outros, destruindo muitas vezes outros ministros, outras pessoas. E o peixe clamando, dá-me náuseas para que possa lançar Jonas para fora, dá-me náuseas para que Jonas possa ser colocado na vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Meu amado, quantos Jonas estão destruindo a própria família, a própria casa, o filho, a esposa, o lar? Quantas pessoas estão fugindo da vontade de Deus, fugindo da unção de Deus, fugindo do chamado que Deus tem, sofrendo e fazendo os outros sofrerem também? Para onde você está indo? Para Nínive ou para Tarsis? Quantos pastores, líderes, ministros com chamado glorioso e muitas vezes destruindo a própria casa, a própria família? Por quê? Porque estão querendo estar fora da vontade de Deus. Isso é algo muito sério. Senão você vai ficar gritando, eu estou no inferno, a minha vida está um inferno. Meu amado, enquanto você estiver visualizando a sua vida como inferno, é sinal que você está fora da vontade de Deus. Volta depressa, porque o peixe também está gritando, ele não somente está no inferno, como tem um inferno dentro de mim, que está causando indigestão, que está causando ânsias. Volta correndo para o centro da vontade de Deus. Volta correndo para uma vida de arrependimento, para uma vida de contrição. Por quê? Porque, meu amado, isso vai causar uma indigestão. Até quando vamos ficar nessa inércia de permanecer fora da vontade de Deus? Até quando vamos ficar como este Jonas, que por estar fora da vontade de Deus, por pagar e descer da onde ele estava até Jope, de Jope até o navio, de navio até a profundeza do navio, da profundeza do navio até a profundeza do mar, fora da vontade de Deus, ele só desceu, 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 desceu e desceu. E ficava numa inércia. Eu não quero, eu não vou. Quando na verdade ele sabia que o motivo da grande tempestade era ele. Ele sabia que o motivo da grande tempestade era que ele estava fora da vontade de Deus. E ele diz aos outros marinheiros, olha, vocês querem que essa tempestade pare? Me lança no mar. É melhor. Ele preferia morrer lançado no mar do que ir para Nínive, do que ir pregar o evangelho do Senhor.
Eu prefiro, me lanço no mar, porque aí eu morro aqui, eu não vou precisar pregar para aquele povo não vai se arrepender, porque eu não vou pregar. Não? Então você vai por dentro da barriga do peixe, descer um pouquinho mais, até a profundeza do mar. Uma posição complicada diante dessa realidade. Se não, você continua gritando que está vivendo o inferno. Mas nessa noite você tem a oportunidade de voltar ao centro da vontade de Deus, ao voltar à vontade boa, perfeita e agradável. Amados, nós temos que parar de brincadeiras, de desordem, de pecados, de brincar com salvação, senão a mão do Senhor está sobre nós e nós precisamos tomar cuidado para não sermos essa posição de estarmos brigando contra a vontade de Deus. E quando Jonas é lançado para Nínive, quando Jonas está em Nínive, Nínive começa a desfrutar do milagre do Senhor. Nínive experimenta a misericórdia de Deus, a misericórdia do Senhor. Nínive experimenta a graça de Deus. Deus pode marcar um novo tempo na sua vida a partir de hoje. Deus pode te dar uma nova oportunidade a partir de hoje. E hoje, para sempre, a partir do momento que você aceita a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Você crê realmente que Deus pode mudar tudo isso hoje, meu amado? Então lança o seu desafio, lança a sua fé, começa tudo de novo. Você que crê que o Senhor hoje pode te colocar no local em que Ele te chamou, no chamado que Ele tem para a tua vida. Porque muitas pessoas lutam contra o chamado. Deus tem te cobrado de estar pregando o evangelho, você fala, não vou pregar, não, eu pregar não, deixa outra pessoa que pegue. Senhor, eu até oro, olha Senhor, eu até jejuo para aqueles que estão pregando. Já viu como Jonas quer negociar com o Senhor? Senhor, olha, eu até abençoo quem está pregando, Senhor, eu dou até uma oferta para ele, mas eu pregar, não. Quantas vezes o Senhor tem te chamado para louvar, para interceder? Quantas vezes o Senhor tem te chamado para ser um intercessor, para se colocar na brecha? Não, Senhor, olha, eu abençoo, eu ajudo os intercessores, eu estou ali, eu dou uma mãozinha, eu dou uma força, mas eu interceder? Não, isso não. E começa a fugir da vontade de Deus. Começa a vir tempestade, começa a vir uma série de coisas. Agora para um pouquinho, vamos pensar um pouco. Quando você olha o capítulo 3, que Jonas é vomitado, verso 10 do capítulo 2. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e o peixe vomitou Jonas na terra. Capítulo 3. Veio a palavra do Senhor a Jonas segunda vez, dizendo: levanta-te e vai para a grande cidade de Nínive, e prega contra ela a pregação que eu te disse. Levantou-se Jonas, depois de 3 dias e 3 noites dentro da barriga do peixe, foi correndo para Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho. Começou Jonas a entrar pela cidade de caminho de um dia e pregava e dizia: 40 dias há e Nínive vai ser destruída. Os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Foi a pregação mais xoxa que diz a palavra de Deus. Olha, 40 dias vai ser tudo destruído. Ele só falou isso. Daqui 40 dias vocês vão ver o que é bom. Daqui 40 dias vocês vão tudo queimar no inferno. Essa foi a pregação de Jonas, meu irmão. E sabe o que aconteceu? O povo se converteu. Ele fez de tudo para o povo não se converter. A pregação dele começou pelo fim. A pregação dele não tinha sentido, não tinha nexo. Ele quebra todas as regras de hermenêutica, de homilética, e ele começa pela conclusão e ele já vai direto ao julgamento. Agora, 3 dias e 3 noites dentro do ventre do peixe, é bem provável que ele já tivesse desbotado pelo suco gástrico do peixe. Foi encontrado nessa região um homem, há poucos anos atrás, que sobreviveu de um peixe que engoliu ele.
Isso é verídico mesmo aqui, nessa região em que Jonas estava. Isso deu matéria em jornal, em revista, em Globo Repórter, em uma série de coisas. E as pessoas testemunharam que o homem estava desbotado. O homem estava cheio de uma gosma que saiu do peixe. E não foi nenhum nem dois que encontraram com essa condição. Por quê? Porque é necessário que a palavra de Deus seja provada. Agora, meu amado, se nos dias de hoje esse homem que foi encontrado há pouco tempo atrás desbotou, imagina Jonas, também desbotou, estava desbotado. Agora, deixa-me antecipar aqui e revelar algo. Por que era necessário Jonas estar ali? Por que era necessário Jonas? Por que Deus não escolheu outro? Por que Deus não escolheu outra forma? Sabe de uma coisa? Nínive idolatrava o Deus que saiu das águas e que veio de um peixe. A idolatria de Nínive era justamente essa. E o fato de Jonas ter saído do peixe, eles acharam que era o Deus que tinha se feito homem para trazer uma mensagem para eles. Até isso Deus usa. Até esta forma doida Deus age. Então era necessário isso tudo acontecer, era necessário esse trajeto na vida de Jonas, para que o povo pudesse receber. Esse homem deve ter algo de muito especial para falar para nós, porque era o Deus que eles idolatravam. Mas Jonas não recebeu idolatria, Jonas não queria idolatria, muito pelo contrário, ele não suportava aquele povo. Só que aquele povo adorava o Deus que saiu do peixe e veio das águas. Por isso que deram tanto crédito à pregação de Jonas, por isso que deram tanto crédito à palavra de Jonas. Quando você começa a estudar a cultura ali daquele povo, você começa a entender algumas coisas que eram necessárias. Agora, a grande verdade é, tem gente que não sabe nem dar notícia, nem notícia ruim, não sabe dar uma notícia que venha realmente cativar, não sabe dar uma mensagem. Jonas vai para Nínive e fala: olha, Nínive, vocês vão tudo para o inferno. Quantas pessoas começaram a ouvir, quantas pessoas pararam, puxa, que mensagem tremenda. Para um grande avivamento, não precisa uma grande mensagem, precisa tão simplesmente estar na vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E Deus vai fazer com que as palavras, porque, meu amado, quem convence o pecador do pecado é o Espírito Santo de Deus. Não somos nós que vamos convencer ninguém. Pelo seu discurso, jamais alguém vai se convencer que é pecador. Ninguém, diz a palavra de Deus, pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que trabalha, é o Espírito Santo que faz, é o Espírito Santo que fala, é o Espírito Santo que toca. Uma mesma palavra ministrada diante de um auditório, o Espírito Santo faz com que a pessoa receba aquilo que é para ela, aquilo que vem ao encontro do coração dela. Então, meu amado, comece a abrir a tua boca e pregar o Evangelho. Muitas vezes nós paramos de pregar o Evangelho: eu não sei falar, Senhor, como que eu vou falar? E o Deus diz: então somente abra a tua boca, que é eu que vou falar, não é você. Se você tem recebido o chamado do Senhor, você tem que tão somente se dispor, você tem que tão somente se colocar na posição do Senhor, meu amado, e o resto é Deus que vai falar, é Deus que vai agir, é Deus que vai atuar, é Deus que vai trabalhar. Jonas prega uma mensagem da qual não tinha nenhuma hermenêutica, nenhuma homilética, não tinha, meu amado, nenhuma profundidade, mas as pessoas se arrependeram, e a mensagem deste homem, em poucas horas, chega no palácio, e o rei quer falar com ele. Em poucos minutos, o rei já sabia que havia um pregador que estava movendo multidões. Em poucos minutos, o rei sabia de um grande pregador que tinha chegado na cidade e estava falando sobre o julgamento da cidade de Nínive. Nem Pedro, cheio do Espírito Santo, meu amado, conseguiu alcançar uma multidão tão grande como Jonas alcançou naquele dia. A palavra de Deus diz que Pedro, cheio do Espírito Santo, pregava o Evangelho, e na primeira pregação se converteram 3.000. Na segunda pregação se converteram 5.000.
Você já pensou? E Jonas leva a mensagem a uma cidade que tinha 120.000 pessoas. Não era 3.000, não era 5.000, não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha internet, não tinha carro, não tinha ônibus, não tinha avião para ele pregar também, não tinha microfone nem alto-falante. E em 3 dias que ele prega, 120.000 pessoas se arrependem. Por quê? Porque estava no centro da vontade de Deus. Quando você está no centro da vontade de Deus, meu amado, o Senhor vai fazer por ti. O Senhor vai à sua frente. Quando você está no centro da vontade de Deus, meu amado, as coisas vão acontecer naturalmente. Uma ministração que ele faz, 120.000 conversões, 120.000 se arrependeram. O rei se converte com uma mensagem doida desse homem. O rei treme e convoca um jejum nacional. E quando você lê o livro de Jonas, você vê que é o jejum mais estranho de toda a Bíblia. O jejum que o rei estabeleceu, nenhum homem, nenhuma mulher, nenhuma criança, nenhum animal poderá comer. Você já pensou? Em 3 dias o rei estabelece soldados para observar se os cachorros estavam comendo. Porque o animal não podia comer. Em 3 dias eles mobilizam tudo. Nenhum animal podia comer. Imagina a comissão para espantar os bichos de comer. Quantos diáconos foram necessários para não deixar os bichos comer? Esse foi um jejum sincero. Um jejum, na verdade, do fundo do coração. E um jejum sincero move o coração de Deus. Nínive, meu amado, é o testemunho real de que é possível começar tudo de novo. Nínive é um testemunho real que é possível viver um novo tempo. Nínive é um testemunho real que não importa qual seja a contaminação, qual seja o pecado, Deus perdoa um coração arrependido. Meu amado, Deus moveu o coração daquele povo através de um homem que abriu a sua boca. Nínive, meu amado, se converte, e a conversão da cidade de Nínive aponta para o sinal que é possível transformar a pior situação que você esteja vivendo. É possível ter um novo começo, é possível viver um novo tempo, é possível recomeçar, é possível se arrepender, é possível ter uma nova oportunidade de começar tudo de novo. E Jonas se levanta revoltado, que aquele povo não podia se converter, que aquele povo não era para se converter. Jonas prega e fica debaixo de uma árvore, declarando: bem feito, agora vocês vão morrer todo mundo, bando de perversos, não se arrepende não, e vocês vão ver o que vai acontecer. Meu amado, quantas pessoas têm usado essa tática no evangelismo? Não é essa forma que Deus nos pediu para evangelizar, mas é demonstrando a graça do Senhor, que perdoa todo aquele que se arrepende. Demonstrando o amor do Senhor pela humanidade perdida. Deus te chamou para falar de um amor glorioso, de um amor maravilhoso. Agora, hoje em dia, nós jejuamos, nós oramos, nós batalhamos, nós intercedemos. E como é difícil a mensagem chegar nas autoridades. Em horas, a mensagem de Jonas estava no palácio. Em horas, a mensagem de Jonas chegou a 120.000 habitantes. Como é bom estar na vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Eu olho para Jonas, num tempo em que não tinha uma pós-modernidade como a nossa. Eu olho para Paulo, num tempo em que não tinha uma evolução como a nossa, de avião, de ônibus, de carro, de telefone, de internet, de televisão, de rádio, e Paulo fez tudo o que fez, meu amado. Quanto mais nós, a igreja do Senhor Jesus Cristo hoje. A igreja tem explorado poucos recursos que nós temos,
A igreja tem explorado pouco as formas que nós podemos pregar. Meu amado, você que navega na internet, manda uma mensagem evangelística pela internet, evangeliza pela internet, evangeliza lançando a mensagem do Senhor, lançando a palavra do Senhor. Meu amado, a igreja precisa realmente conquistar rádio, conquistar TV, entrar na internet. A igreja precisa estar nos jornais, estar na mídia, não para se aparecer, mas para pregar a mensagem que transforma vidas. O mundo está buscando uma mudança, está buscando uma transformação, e você tem dentro de você aquele que pode transformar tudo. Basta tão somente você abrir a sua boca e pregar o evangelho. Basta tão somente você abrir a sua boca e deixar o Senhor fazer todas as coisas. Deus não está se importando para quantos diplomas você tem, qual a sua carreira, qual a sua formação, quem você é. Meu amado, o Senhor te capacita para pregar o evangelho, o Senhor te capacita para propagar a mensagem, o Senhor te capacita. Ai, pastor, mas eu não tenho estudo, eu não tenho nenhum diploma, pastor. Deus te capacita para você falar com sábios entendidos. Deus te capacita para fortalecer, para levar uma palavra de transformação, para levar uma palavra de mudança. Não, pastor, mas eu não tenho teologia. Aonde está escrito na Bíblia que só aquele que tem teologia que pode pregar o evangelho? Aonde está escrito na Bíblia que só aquele que tem uma formação ministerial que pode propagar a mensagem do reino? Quando Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, meu amado, Ele não estava querendo ver a formação de ninguém, ou exigindo nenhuma posição de ninguém, mas todo aquele que o conhecer, já pode se levantar e pregar o evangelho. A mulher de Samaria é algo maravilhoso. Ela estava ali no poço de Jacó, olhando no fundo do poço, frustrada, triste, chateada. Teve 5 maridos, o que ela estava não era dela, tinha roubado de alguém. No 6º marido, 6º casamento, mal amada, não tinha uma amiga para ir com ela até o poço de Jacó, nenhuma amiga sequer. Mas no momento em que Jesus passa por Samaria, era necessário. Tem um encontro com a mulher samaritana, e Jesus fala: vai chamar o teu marido? Senhor, não tenho marido. Disseste bem, não tenho marido, porque tivesse 5 e esse que você está não é teu. Mas naquele momento que ela teve um encontro com Jesus, diz a palavra de Deus, que no mesmo instante, ela saiu e começou a pregar o evangelho. Ela não tinha voltado para casa, rompido a relação ilícita que ela estava. Ela não tinha feito curso de batismo, ela não tinha se batizado ainda, mas já estava pregando. No mesmo momento, ela foi pregar o evangelho. E sabe o que aconteceu? As pessoas todas saíram e foram até o tanque de Jacó, até o poço de Jacó, porque ela falava: aquele a quem nós estamos procurando, eu achei, eu encontrei ele está lá no poço de Jacó. Olha, aquele quem a gente está procurando, o Messias, ele veio, ele está lá no poço de Jacó. Sabe o que as pessoas fizeram? Deixaram todas as coisas e correram para o poço de Jacó. Por quê? Porque alguém abriu a sua boca e pregou o evangelho. Meu amado, quantas vezes nós julgamos Jonas, mas temos feito a mesma coisa que Jonas? Quantas vezes Deus te incomoda para falar com um vizinho, com uma vizinha, com um familiar, com um parente, com um amigo? Ai, Senhor, levanta outro, Senhor, eu não quero. Quantas vezes Deus te incomoda para você testemunhar? Senhor, eu até oro para essa vida se converter. Como ouvirão, se não há quem pregue? Amados, basta tão somente uma palavra e Deus faz a obra. Deus está procurando corações que estejam dispostos a cumprir a sua vontade. Deus sonda os nossos corações, Deus sonda a tua vida, Deus conhece o segredo do coração, aquilo que você não falou para ninguém,
nem para a pessoa mais próxima de você, você não falou. Deus sabe, Deus conhece. E é tão interessante olharmos para essa história de Jonas, que vemos que Deus tem um carinho pela cidade geográfica, por onde a cidade se localiza. Depois Jonas se senta, cresce uma árvore, a árvore no dia seguinte morre, e Deus fala para Jonas: tivestes compaixão de uma boboreira, que num dia nasceu, no outro dia se secou, e você acha que eu não teria compaixão de uma cidade que se arrependeu? Quantas vezes, amados, Deus fala desta mesma forma, pelo amor, pelo carinho que Deus tem pela sua criação, pelas pessoas, e nós muitas vezes não entendemos. No final, nós sabemos o que aconteceu com Nínive, mas a história não conta o que aconteceu com Jonas. Para pararmos e meditarmos, você pode ser o canal de Deus para mudar a história do bairro, da cidade, do estado que você está. Você pode ser o canal de Deus para trazer um avivamento. Mas muitas vezes, Senhor, eu não tenho capacidade, Senhor, eu não tenho formação, eu não sei fazer, não sei falar. Meu amado, basta tão somente estar na vontade de Deus. As demais coisas é Deus que vai fazer. As demais coisas é o Senhor que vai mudar. Eu já contei essa história uma vez e quero encerrar com ela, repetindo essa história verídica que aconteceu no México, alguns anos atrás, um local onde era proibido pregar o evangelho. E um missionário foi para lá, de nome Felipe, e ele pregava e o povo levantava e saía, ele pregava e o povo cuspia na cara dele, ele pregava e as pessoas gritavam, brigavam, cala sua boca. E Felipe começou a fazer uma oração: eu daria tudo para mudar a história dessa cidade. E toda vez que ele pregava e alguém se levantava contra, alguém revidava, brigava com ele, ele concluía com essa frase: olha, eu faço qualquer coisa para mudar a história dessa cidade. Eu daria qualquer coisa para mudar a história dessa cidade. Uma cidade do México. Ia pregar em outros congressos, em outros locais. Ele, gente, orem por uma cidade tal no México. Tenho trabalhado ali, mas é tão difícil, o povo tem um coração duro, e eu daria qualquer coisa por aquele povo. Eu amo aquele povo. Eu daria a minha vida para ver esta cidade transformada. E de repente, num dia ele foi pregar em praça pública, e aqueles homens ao qual não aceitavam que ele pregasse, mataram ele. Mataram, e diante da família, diante daquelas pessoas, eles falaram: olha, nós não aceitamos que ninguém mais pregue aqui, porque nós não queremos esta mensagem. Foram para o velório, e aqueles homens que assassinaram aquele homem, aquele jovem Felipe, estava no velório. De repente, quando aquele moço estava sendo enterrado, o filho dele, um garotinho de 6, 7 anos, se levanta, olha o pai dele sendo sepultado, e ele ergue a sua voz e ele diz: a partir de amanhã, temos culto todos os dias, e eu vou estar pregando. Um garoto de 6 ou 7 anos. E aquelas pessoas assustaram, pensando que o garoto ia falar qualquer outra coisa, menos isso. No dia seguinte, todos, a cidade que ficou sabendo do velório, ficou sabendo da morte, estiveram naquele culto, inclusive os que assassinaram seu pai. E a hora que aquele garoto começou a pregar dessa forma simples, do seu jeito simples, que Jesus veio para salvar, e você tem que entregar sua vida para Jesus, porque se você não entregar sua vida para Jesus, você vai para o inferno. Meu pai morreu, foi para o céu, mas e você? E aqueles homens que tinham matado aquele
missionário. Se renderam, foram para frente, se dobraram e clamaram por perdão do Senhor. Passaram-se os anos, e aqueles homens eram os diáconos da igreja do filho do Filipe. Quantas vezes nós não entendemos o trabalhar de Deus, quantas vezes nós não entendemos aquilo que Deus tem feito. Meu amado, aquele homem colocou a sua vida: eu daria qualquer coisa para ver a minha cidade transformada. E Deus permitiu que fosse o seu próprio sangue. E através desse testemunho, aquela cidade hoje é onde o evangelho mais tem crescido em todo o México, aonde o evangelho mais tem propagado em todo o México. E o seu filho hoje, jovem, tem pregado e tem testemunhado a vida do seu pai, aquilo que seu pai fez, porque ele não voltou atrás, ele não desistiu daquilo que Deus tinha proposto. Nínive ou Tarsis, aonde você se encontra? Dura coisa é lutar contra os aguilhões do Senhor. Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões, lutar contra a vontade de Deus. Meu amado, muitas vezes as situações acontecem, as portas se fecham porque estamos contra a vontade do Senhor. Na área ministerial, nós precisamos buscar a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável, para que a bênção de Deus possa se manifestar, mesmo que seja em Nínive. Deus tem uma obra gloriosa para você. Abaixa sua fronte. Eu gostaria de orar pela tua vida. Quantas pessoas têm estado em Tarsis? Talvez no casamento, no relacionamento, talvez na sua crença, servindo e buscando a outros deuses. Tarsis muitas vezes é o local da conveniência. É conveniente, é mais fácil. Mas Nínive é a vontade de Deus. Não fique relutando contra a vontade de Deus. Eu não sei se tem alguém em nosso meio que ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, e nessa noite quer fazê-lo. Nessa noite quer deixar de lutar contra a vontade de Deus. Você tem estado desgastada, você tem estado cansada por lutar contra a vontade de Deus. E hoje você quer entrar na vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Você tem estado esgotado, estressado, por estar contra a vontade de Deus e ainda não deu um passo para Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Nessa noite Ele te chama para uma transformação, uma mudança, para um novo tempo. Tem alguém em nosso meio que gostaria de dar esse passo para Jesus, convidar Jesus a entrar no seu coração e marcar um novo tempo na sua vida? Se você quer fazer, aonde você estiver, ergue uma de suas mãos, eu quero orar com você, quero interceder pela sua vida, clamar para que você entre na vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável.